prazer estar novamente aqui com vocês. Sempre muito obrigado pela audiência. Eu sou o Dr. Luiz Rasante Júnior, sou médico, clínico geral e também pós-graduado em antroposofia, homeopatia, medicina chinesa tradicional chinesa e acupuntura e medicina quântica. E hoje nós vamos falar para vocês aqui sobre transtornos alimentares e obesidade. Acho que é um tema bem importante e todo mundo no mundo moderno sempre sofre um pouco com esse transtorno, porque hoje nós temos uma alimentação que é muito variada e que também acaba sendo, de alguma maneira, muito engordativa por conta do excesso de carboidrato que vem dos farináceos, dos pães e dos doces, e tem muita coisa que ajuda, que faz a gente engordar, né? Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem nos contactar, meus telefones aqui de São Paulo são 011 4229 3366 e 011 96810 2230. Eu vou estar repetindo algumas vezes para vocês e para vocês terem como nos responder também se vocês precisarem. Eu estava lendo um livro ainda essa semana que é do Deepak Chopra, que é um médico ayurvédico, um médico que tem bastante literatura, já assisti cursos dele, e ele tem um livro que é muito interessante que chama Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Então, às vezes nós comemos algumas coisas porque estamos precisando digerir, deglutir, engolir alguma coisa emocional que aconteceu fora e nós precisamos colocar aquilo para dentro de alguma maneira. Então vocês vejam que isso é uma coisa muito comum que acaba acontecendo e é muito assim difícil no mundo de hoje nos alimentarmos adequadamente. Tem todas essas preocupações, né? A mídia moderna está sempre divulgando que o melhor é fazer assim, é ser vegetariano, ou ser vegano, ou ser carnívoro, ou parar de comer tal coisa ou outra coisa. Então nós ficamos sempre no meio desse turbilhão aí. O que será que é melhor, né? Será que é melhor fazer isso? Será que é melhor ficarmos vegetarianos? Será que eu vou me sentir bem? Será que eu vou... Então as pessoas têm muita dificuldade com tudo isso. E tem uns transtornos que são transtornos realmente médicos, como anorexia, que são as pessoas que de repente têm uma visão alterada do próprio corpo e passam a se alimentar de uma maneira muito restrita e cada vez se achando que não está emagrecendo, e essas pessoas acabam às vezes chegando a graus assim muito críticos de saúde, necessitando uma internação, um tratamento para poder resolver esse tipo de distúrbio, que é um distúrbio muito grave. E outra forma de transtorno alimentar que existe também está relacionado com pessoas que querem atingir um peso rapidamente e passam a utilizar métodos, né, como vômitos ou diarreicos, né? Isso tem um outro nome, que é a bulimia, que a pessoa quer chegar rápido naquele peso, e se não tiver um equilíbrio, acaba voltando tudo para trás, que é o que acontece rapidamente. Então, eu sempre falo aqui para vocês dessas medicinas que eu acabei fazendo pós-graduação. Na medicina chinesa
tradicional chinesa, né, na MTC. Eu fiz aqui na Escola Paulista com o Dr. Isao Yamamura, que foi assim um mestre excepcional. Muito agradecido ao Dr. Isao Yamamura, que não está mais aqui no planeta, mas ele ouve a gente se a gente falar com ele. Então, ele ensinou muitas coisas, e dois mestres também que eram médicos que moravam em Nice, na França, também nos trouxeram muito conhecimento. A medicina chinesa é interessante que tem um biorritmo energético, porque eu sempre falo para vocês de medicinas baseadas em energia, e a medicina tradicional chinesa é baseada em energia. E é muito interessante porque a concepção, né, da medicina tradicional chinesa é que temos fios energéticos meridianos, que são esses que nós atuamos com a acupuntura, que estão levando energia para todos os lados aqui, para todos os órgãos, acima, abaixo, à direita, à esquerda. E essa energia é obtida através da respiração, através da alimentação, através das radiações, como a radiação solar. Tudo isso são importantes, né? Essas energias são importantes. E a alimentação é uma forma muito importante. E o que é mais interessante é que nessa medicina é possível saber quais os horários que os órgãos vão estar sendo energizados, né? Eu já falei isso aqui outras vezes para vocês, que nós estamos falando agora de transtornos alimentares e obesidade, e os órgãos da digestão estão sendo energizados quando o sol nasce do nosso lado do mundo. Então, 5 horas da manhã, essa energia chega no intestino grosso, para funcionar o intestino grosso. Depois de 2 horas, cada 2 horas ela vai mudando de local. Às 7 horas da manhã, essa energia está no estômago. Então, esse é o horário, teoricamente, das 7 às 9, que deveríamos fazer nossa principal refeição. Em muitos países do mundo, né, os chineses, os japoneses, os italianos também faziam isso, os europeus almoçavam logo cedo, porque era muito mais fácil almoçar cedo do que fazer um café da manhã, como esse café da manhã que nós temos aqui no Brasil, que é um café da manhã um pouco pobre, né? Café, pão com manteiga e café com leite, né? Que é o que todo mundo come pela manhã. Mas depois vai dar fome logo, aí vai ter que almoçar, né? Então, por isso que já é bom fazer o quê? Almoçar logo pela manhã. As pessoas acham estranho quando falam isso. Como almoçar logo pela manhã? Eu tive avós, por parte de mãe, que eram europeus, né? Na realidade, eles eram mais lá por... Minha avó era austríaca e meu avô era desse país aí que está em guerra com a Rússia agora. E eles almoçavam logo cedo. Eles moravam aqui em São Paulo, em São Caetano, que eu sou de São Caetano do Sul. Eles moravam aqui, mas eles almoçavam cedo. Eu sempre via a minha avó almoçando logo cedo, e comecei a almoçar cedo também. E achava que aquilo era muito bom, mas almoçar de verdade mesmo. Não, aí as pessoas falam assim, mas como almoçar? Almoçar o que você almoçaria no horário do almoço, meio-dia, 1 hora, 2 horas. E você sabe que quando você almoça mais cedo, o organismo não tem que gastar tanta energia, porque aquele horário é o horário que a energia já está passando no órgão. Então, você não tem que pegar energia de algum outro órgão para fazer a sua digestão. Quanto mais tarde a pessoa vai almoçando, mais ela vai ter que pegar energia de outros órgãos. Por isso que se a pessoa faz uma refeição muito farta, tipo 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, come lá uma coisa assim, vou dar um exemplo, uma feijoada 3 horas da tarde, vai ficar com uma sonolência e não vai conseguir fazer nada mais, né? Vai ter que ficar lá, que nem ficam os bovinos, né? Ruminando lá um tempo,
até aquilo ser digerido. Então isso é uma coisa interessante. Quando você almoça de manhã, você não sente isso. É como se você não tivesse. Porque, como a energia já está passando ali, é como se você não tivesse digerindo nada. Então você não sente essa queda de energia, né? E por isso que tem um provérbio, um ditado que é europeu, né? Minha avó falava, então, que fala assim: primeira refeição tem que ser de rei, segunda tem que ser de príncipe e terceira refeição tem que ser de mendigo. Sempre falavam isso, é uma coisa bem interessante. Vou repetir aqui os telefones para vocês, se vocês precisarem de alguma informação. É 011, o telefone fixo, 4229-3366, 011 96810-2230. Se precisar, estamos à disposição. Então, essa coisa de almoçarmos cedo, dá para almoçar qualquer coisa que quiser, né? Eu sei que as pessoas acham estranho. Por exemplo, os americanos. Os americanos sempre comeram ovos com bacon. E aí todo mundo pode falar assim: nossa, mas eu não consigo comer ovos com bacon como primeira refeição. Só que eles comem isso e ficam ativos para o trabalho e conseguem ser o país mais produtivo do mundo até agora, né? E os europeus também fazem isso, com certeza. Todos os europeus acabam fazendo isso também. E é uma questão de hábito, né? Se você se habituar a digerir os alimentos logo cedo, você já fica livre disso. É como se você abastecesse o carro, esse carro aqui, antes de começar a viagem, né? Que não adianta você, depois de viajar o dia inteiro, sem combustível, encher o tanque à noite, né? Pegar e comer uma feijoada lá à noite ou ir num restaurante de rodízio de carne à noite também. Isso não vai ser muito agradável porque não vai conseguir ter uma noite de sono. Que o sono ele acontece para fazer uma regeneração do cérebro, do corpo todo. Quando a gente acorda, nós devemos acordar já nos sentindo regenerados, recuperados. Nossa, tô bem agora para começar o dia, né? E não acordar cansado, acordar. Então, às vezes eu atendo no consultório algumas pessoas que falam: ah, estou passando muito mal, acordo 5 vezes à noite. Eu falo: que hora que você janta? Ah, janto 11 horas, 10 e meia. E o que você come à noite? Ah, como tudo que tinha no almoço. Come carne? Como tudo, qualquer coisa. Não vai dormir mesmo, né? Então não vai ter jeito. É por isso que é só pensarmos da maneira como estou explicando as coisas para vocês, que de uma maneira lógica, né? Se for pensar de uma maneira lógica, vocês vejam todos os animais, pelo menos os que nós conhecemos, os mamíferos, né? Os que vivem com a gente, os gatos, cachorros, e eles comem logo que acordam. Então você tem que deixar comida lá, porque eles também têm esse hábito de já se alimentarem logo cedo para começar o dia. Então, isso de vitaminas e tudo que nós precisamos. Uma outra coisa que já falei aqui para vocês foi que eu fiz uma pós-graduação também em anatomia patológica na Santa Casa, com o Dr. Walter Edgar Maffei, que era um médico muito inteligente, muito especial. E o Dr. Maffei falava que nós produzimos um ácido no estômago, na parede do estômago, que é o ácido clorídrico, que vai fazer a digestão e vai ativar uma enzima que é a pepsina para que essa digestão aconteça de uma maneira adequada. E como eu falei para vocês que a energia chega no estômago das 7 às 9 da manhã, esse é o horário de maior produção de ácido clorídrico. E tinham trabalhos feitos na Santa Casa, nessa época que eu fiz lá, uns 35 anos atrás,
que comprovavam que o pico de acidez do ácido clorídrico realmente acontecia nesse horário. Então é lógico que se acontece nesse horário é porque é nesse horário que é para se alimentar, porque isso vai ajudar muito a digestão das proteínas. E tem como nós repormos esse ácido, é lógico que tem que ser prescrito por médicos e tem que conhecer toda essa teoria para saber qual que vai ser a porcentagem que vai se utilizar ali do ácido que vai ser prescrito. E normalmente a quantidade é uma quantidade muito, muito pequena mesmo. Uma gota, duas no máximo, em um copo de água, que a pessoa vai tomar durante a refeição. Não mais do que isso, porque ácido é ácido. E isso ajuda muito na digestão. E os alimentos também que vão ser ingeridos, existe muita dúvida de que tipo de alimento que se deve ingerir. Então, o que nós aprendemos na medicina chinesa e na acupuntura é que os alimentos vegetais crus, que não estão cozidos, trabalhados em fogo, por exemplo, eles contêm uma forma de energia, que é umidade. E essa umidade, ela é absorvida pelo corpo. Quando você ingere isso o mais cedo possível, esse alimento que pode ser frutas ou outro tipo, que se eu falar salada de manhã as pessoas vão achar estranho, né? Mas pode ser salada também, mas cru. E aí o que acontece? Essa energia vai ser trabalhada porque esses órgãos vão estar realmente energizados nesse horário, e aí essa forma de energia não vai ser acumulada no corpo, que é essa forma de energia que eu falei, umidade, né? Quanto mais tarde você for comer, for se alimentar com vegetais sem cozimento, vegetal cru, à noite, por exemplo, não se deve comer vegetal cru, nem fruta e nem saladas. E às vezes a pessoa fala assim, eu vou comer uma coisa leve agora à noite, vou comer uma salada. Aquilo é mais pesado do que comer uma carne, por incrível que pareça, porque a digestão do alimento cru vai demorar muito. Isso vai trazer uma série de transtornos digestivos, uma digestão ruim e um acúmulo de gases, né? Muitas pessoas às vezes falam assim, eu tenho uma dor abdominal aqui ou ali, nesse lugar ou no outro tal. E aí, quando nós vamos fazer o diagnóstico, a inspeção, ou vamos ouvir o que a pessoa, como que é essa dor da pessoa para saber do que se trata, muitas vezes essa dor acaba acontecendo porque o intestino acaba ficando com excesso de gases e quando ele distende, ele gera dor porque ele não pode distender. Então, os receptores de dor que tem nos intestinos são para não deixar ele dilatar muito, né? E os gases fazem dilatar. E esses gases podem ser gerados pelo alimento que se ingeriu durante a noite. Por isso que nesse ditado que eu falei para vocês de primeira refeição de rei, segunda de príncipe, terceira de mendigo, o alimento melhor que existe para ser ingerido à noite tem que ser água quente. Aí todo mundo acha estranho, né? Água quente? Água quente. Pode ser uma sopa, um chá com torradas, alguma coisa desse tipo. Porque esse alimento, o que ele vai fazer? Ele vai acalmar o estômago. Antigamente se falava, né, que quem tem insônia pode se alimentar, tomar à noite leite quente. Os gaúchos falavam, leite quente à noite ajuda a insônia. Mas é por causa disso, porque é quente, então é água quente, né? E a água quente vai dar um aconchego no estômago, vai dar um bem-estar, uma sensação boa de preenchimento e não vai precisar ser trabalhada, digerida
durante muito tempo. Então, o sono que vem a seguir acaba sendo um sono bem regenerador, porque não tem nada para ser trabalhado durante a noite. Meus telefones de contato 11 4229 3366 se precisarem, e 11 96810 2230. Se vocês tiverem dúvidas, estou sempre à vossa disposição. Então, voltando à água quente, né? É a melhor coisa que tem. Se você experimentar e começar a fazer isso e mudar a sua refeição, a sua alimentação, você vai perceber que vai ficar com muito mais energia para poder fazer o seu dia render e para você conseguir fazer todas os seus trabalhos durante o dia, cada um que trabalha em uma coisa, porque aí você vai estar com um combustível adequado na hora adequada e vai estar com um corpo também descansado, com o veículo regenerado. Isso que é o mais importante. Essa é a maneira. Agora, se vai ser vegetariano, carnívoro, isso não importa. O ideal é que nos alimentemos com uma alimentação variada, que isso é importante, né? Aqui no Brasil nós estamos acostumados desde pequenos com arroz e feijão, que é um alimento bom, né? Mas se fica ingerindo durante muitos e muitos anos, a vida inteira, às vezes pode acabar criando alergia. Já tive pacientes que tinham alergia a arroz, podem ter alergia a arroz ou ao feijão ou qualquer coisa. Então a variação do alimento também é importante para que não se crie essa produção de anticorpos, que é alergia, contra algum tipo de alimento, porque às vezes pode ser um alimento qualquer, mas se a pessoa tirar durante um tempo esse alimento, aí tudo volta ao normal, né? Aí tiram 6 meses esse tipo de alimento que estava causando alergia e depois pode voltar a comer, que vai estar funcionando. Bom, meus telefones para contato, então, telefone fixo 011 4229 3366 e o WhatsApp 011 também 96810 2230. E muito obrigado pela vossa audiência, muito obrigado, Tomás, também pela orientação que nos dá aqui, e sempre que nós pudermos, traremos assuntos novos aqui de saúde, bem-estar e qualidade de vida para vocês. Então, eu sou o Dr. Luiz Razanti Júnior, sou médico e sou especializado, tenho pós-graduação em antroposofia, homeopatia, medicina chinesa e acupuntura, medicina quântica, que é bem interessante também. E toda semana nós traremos novas informações para vocês. Então, muito agradecido pela vossa audiência e grande abraço a todos.